Aula, nono tempo. Vamos agora começar a nossa aula, tá? O nosso nono tempo. Como eu estava falando, né? O pessoal que estava... Pois é, vamos ter que fazer aquela mega revisão, né? Pois é, Enzo, aquela mega revisão, tá? Por isso que é bom a gente estar terminando, né? Então, a gente está com o conteúdo em dia, apostila em dia. Então, retornando aí do nosso recesso, a gente já termina a apostila 4 e já estamos indo para a 5, né? E você que, de repente, deixou a coisa acumular, certo? Não pense agora apenas somente, né, em finalizar o seu terceiro ano, né? Pense também que você vai ter prova para você estar fazendo, e agora, dia 17, dia 24 de janeiro, está confirmado, né, na coletiva que teve, que seriam as datas da prova do Enem, tá? E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos estudar, vamos que vamos. E para vocês que estão saindo terceiro ano, muita gente muitas vezes não pesa tanto, né? O terceiro ano, você fala, terceiro e tal, mas vocês não têm, vocês têm ideia, né, de quem está focado, um ano aí que você tem que estudar tudo de novo, não é fácil não, tá? Quem diz aí o pessoal do cursinho. Fala, Mariana, pode dizer, amor, tô te ouvindo. Há uma pergunta, gente, para a gente dar continuidade? Adiar de novo? Maria, olha, na atual conjuntura, deste atual governo, tudo pode, tudo... eu não sei, né? Porque não tem nem ministro da educação, né, povo? Não tem ainda nenhum ministro, né? Talvez a pandemia... Olha, Mariana, eu acredito... Eu acho assim que esse problema o problema assim que está muito indefinido quando que essa pandemia vai passar, né? Então eu acho que janeiro é uma data, eu acho, muito mais provável da realidade, porque, gente, se a gente estender isso, se o problema for até dezembro, janeiro, cara, o ano 2020 foi, né? Então, assim, eu tomo como base, posso estar errada, pelo que está acontecendo no mundo, né? Então, você vê os países que já tiveram problema, principalmente no início desse ano, eles começaram a retornar às suas atividades, apesar que alguns estão tendo problemas novamente, né? Então, que nem a Austrália, não sei se vocês viram que a Austrália teve que fechar uma série de coisas de novo, mas, assim, eles estão retomando, né, uma certa normalidade, que normal nunca mais vai ser essa vida que nós tínhamos até agora. Eu acho que por um longo período a gente não vai ter mais igual. Mas, assim, eu acredito que provavelmente não é possível que a partir de setembro isso não tenha decidido, eu acho que tenha amenizado. Então, eu acho que ainda a coisa vai, ainda julho, agosto, certo? Por isso, a questão de retorno das aulas, não sei, vai depender também, né, dos órgãos estaduais e municipais. Não sei o que vai acontecer, porque o problema está crescendo aqui agora, né? Mas, desde o início, quando o problema começou da pandemia, muitos diziam, né, que a gente talvez estaria realmente começando a ficar livre do problema a partir de julho, agosto, setembro. E isso, quando foi falado lá em março, a gente achou que era um absurdo, né? Como? Agosto, setembro? Imagina, que absurdo. E nós já estamos, hoje, dia 8 de julho, cara. Julho, já passou março, já passou abril, já passou maio, já passou junho, e a gente está ainda com um monte de interrogação na nossa cabeça, né? Vamos morrer, todo mundo vai morrer um dia, né, Juliana? Mas eu espero que eu daqui a muitos anos e todos nós, né? Mas, assim, não penso que nem alguns falam assim, que todo mundo vai, que nem chuva, né? Que vai molhar todo mundo, né? Ou alguns se safam. Eu prefiro pensar de uma outra maneira. Mas, assim, vamos pensar assim, não. São problemas, assim, a humanidade já passou por problemas piores do que esse. Você pega, por exemplo, a última pandemia da gripe espanhola, foi muitas vezes pior, até mesmo pelo contexto, tipo de cuidado e de medicamentos, mas, assim, a gente vai sair disso, né? A gente vai sair muito mais fortalecido, a gente vai sair, eu falo assim, que os problemas tornam a gente mais forte, né? Na verdade, você vai ter que criar novas formas. Então, por exemplo, quem nunca aprendeu a estudar da maneira que vocês estão estudando agora,
vai ter que aprender, porque agora, no intervalo, eu estava procurando algumas coisinhas, né, inclusive do que vocês me perguntaram, não deu tempo de ver tudo, mas eu estava vendo agora uma reportagem que está falando que essa questão de ensino remoto, à distância, ele vai persistir ainda pelo ano de 2021. Mesmo que a gente retorne, muita coisa vai ser dado ainda assim, ó, no virtual, tá? Postos de trabalho vão desaparecer. Eu estava vendo uma reportagem agora, falando também que com a redução, né, de uma série de funções feitas presencialmente, agora tudo remoto, o Banco do Brasil, a previsão é que ele devolva vários prédios alugados, né, porque muita coisa vai ser feita por trabalho, né, home office, né, fazer em casa ali, né, e que as pessoas antigamente elas pegavam esses trabalhos para fazer em casa e muitas vezes não tinham rendimento, né, e agora a gente está vendo que o trabalho em casa tem produtividade, as coisas estão acontecendo, né, no começo a gente ficou meio perdido, assim, mas a gente se adequou, né, a grande maioria está se adaptando. Então, eu acredito que nós estamos vivendo esse momento, mas vocês ainda pegaram o terceiro ano, né? Imagina a moçada que está no cursinho, que já está 1 ano, 2 anos, 3 anos, desespero que muitos estão, né? Vocês pegaram o terceiro ano com esse problema e com essa indefinição. Então, aquilo que a gente sempre falou, não deixa a coisa desandar, continua o seu ritmo de estudo. Fácil, é? Não. Se você se perdeu nesse período, você tem tempo ainda de recuperar, tá? Por isso, esses 15 dias de recesso, faça que nem muitos do cursinho vão fazer. O que muitos vão fazer? Vão pegar a primeira... Quem pode, quem está com problema, né? Pegar a primeira semana, colocar tudo em dia, pelo menos tentar colocar o máximo das coisas em dia, certo? Pegar uma semana para descansar, sim, porque vocês não pararam, eles não pararam, nós não paramos. Também em casa, cara, a gente acho que nunca trabalhou tanto, né? Eu, por exemplo, os professores, e com certeza vocês que levaram a sério também, vocês estão cumprindo horários. Então, use sim, no mínimo, uma semana para você descansar, porque a gente vai até dezembro, galera. O bicho vai até, deve ir o calendário aí chegando na véspera de Natal, certo? Para você ter uma respiradinha e ainda, né, você fazer a prova em janeiro, sei lá o que vai acontecer em janeiro também. Então, Juliana, vamos pensar, Mariana também, vamos pensar que tudo vai passar, vamos colocar janeiro como a tua data, coloca lá no teu calendário, dia 17 e 24 de janeiro, certo? Se programe para essa data, se adiar, você vai ter mais tempo para estudar. Se não, você tem que estar preparado para essa data, tá bom? Então, vamos lá, povo, vamos que vamos, né? Eu falo assim, que se a gente ficar pensando nesses probleminhas assim, a gente surta, sabe? Eu vou falar para vocês, tem dia que eu levanto, que nem hoje eu fui dar aula cedo, nossa, você está tão animada. Eu falei, cara, tem dia, eu mostro que eu estou animada, porque eu começo a dar aula, parece que, né, desce o espírito, né? Mas, assim, tem dia que você levanta e fala assim, ai, cara, de novo, ai, meu Deus, gravar a aula, ai, meu Deus, e desce. Não tá fácil, não tá fácil. Muita gente desempregada, a gente tem que agradecer ainda, porque, bem ou mal ainda, nós estamos ainda com emprego, tem muita gente passando por situações bem difíceis, certo? A informalidade só cresce, entendeu? As pessoas estão tendo que se virar, né? Vocês talvez estão sentindo isso na pele dentro da família, mas a gente tem que pensar que o que importa é que a gente está bem, com saúde, e depois a gente resolve, né? O que der, a gente faz agora, se não der, a gente resolve, né, gente? E vamos que vamos. Então, vamos lá, galera? Ó, vamos finalizar, então, né, para a gente entrar no nosso recesso. Ainda vocês têm quinta e sexta ainda de aula, né? Sexta vocês têm prova? Não, né? Vocês têm prova sexta? Sexta tem simulado. Nossa, tem simulado. Ah, tristeza, né? Mas vida de aluno é assim mesmo, né? Tem que sofrer, né? Mas eu também estou falando, mas eu também trabalho até sexta. Bom, gente, deixa eu pegar aqui a página que eu me perdi aqui. Ó, então nós estamos no livro 4,
Aí, como eu falei para vocês, esse aqui é a frente A, página 624 aqui, tá? Ó. Como eu falei para vocês, é um assunto que vocês já viram, né? Porque a hora que eu fui explicar as migrações brasileiras, eu acabei falando também desses movimentos. Então, eu vou falar de maneira geral para a gente retomar. E aí, o meu maior foco é eu falar sobre os refugiados, tá? Que é uma coisa que nós não falamos, nós falamos muito de migração brasileira em si, tá? Bom, então, o que acontece? Vocês sabem que no contexto que nós vivemos, né? No mundo globalizado que nós estamos, os movimentos populacionais, os movimentos migratórios, ou também a chamada mobilidade espacial, ela tem acelerado bastante. Um fator que tem contribuído muito para acelerar toda essa movimentação da população é a questão do transporte. Então, quando você tem uma evolução dos meios de transporte, ele se torna muito mais rápido, você se desloca de um lugar para outro. E, ao mesmo tempo que esses movimentos populacionais, eles aceleram, né, já tinham acelerado há décadas atrás, mas desde a globalização, né, principalmente no final do século passado para agora, as coisas aceleraram mais rapidamente. Por quê? Porque as pessoas se deslocam muito rapidamente de um canto para o outro. É lógico que isso também tem um aspecto negativo. Essa questão da pandemia, a gente pode colocar também, e isso é importante vocês lembrarem, que a gente pode colocar que é uma consequência dessa mobilidade populacional. Porque se antes as pessoas vivessem como elas viviam, se hoje elas vivessem, né, como eram antigamente, que as pessoas elas ficavam sempre na mesma região, no mesmo continente, de repente se deslocavam para uma cidade ou outra, mas não entre continentes, quando aparecia uma doença, muitas vezes a doença ficava muito local, né? A partir do momento que a população começa a ter esse deslocamento cada vez maior, né, intercontinental, você também dissemina numa rapidez muito grande as doenças e pandemias. Aí aquilo que poderia ser uma epidemia, alguma coisa meio que local, vira um grande surto mundial e vira uma pandemia, né? Então, a mobilidade da população também favorece o deslocamento das doenças. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo uma reportagem essa semana falando sobre a contaminação do Covid no estado da Bahia. Então, vocês sabem que as festas juninas, elas são muito marcantes, né? No Nordeste, né? São as maiores, junto com o Carnaval, são as grandes festas do Nordeste. E como as festas juninas elas não tiveram, né, foram canceladas todas aquelas festas e tal, eles anteciparam o feriado em Salvador, por exemplo, do dia 24 de junho, eles anteciparam para maio. Como vários feriados, né, em vários lugares eles anteciparam, para ver se segurava o povo em casa. E aí o que aconteceu? Em maio, o surto do Covid estava onde? Estava na Grande Salvador. Aí o que aconteceu? Anteciparam o feriado para tentar fazer com que as pessoas, feriado, ficassem em casa, as pessoas migraram em grande quantidade para cidades do interior, né? E aí o que aconteceu? A partir do momento que elas fizeram esse deslocamento, mesmo que foi algo bem rápido, né? De viagem, de passeios, alguma coisa, é um tipo de mobilidade. Os casos diminuíram na Grande Salvador com o passar do mês de maio para junho, e aí estourou no interior. Aí você fala, cara, como que estourou no interior agora? Ora, alguém levou. Então, essa mobilidade da população, gente, ela contribui em vários aspectos positivos, né? Porque você faz trocas culturais, você gera uma série de fatores positivos, mas, no momento, essa questão de doenças também ela é acelerada com essa movimentação populacional. Bom, dentro das mobilizações, nós temos as chamadas migrações internas e as externas. As internas são aquelas que acontecem dentro do país e, é lógico, as externas fora. De maneira geral, quais são as migrações internas mais comuns no mundo? Agora eu vou falar meio que mundo, tá? Algumas coisas vão bater para o Brasil, mas uma coisa mais mundial. Então, primeiro, pessoal, a gente tem aqui o nomadismo. Deixa eu caçar uma caneta aqui. O nomadismo. Vocês sabem que o povo nômade, né, é aquele povo que tem um deslocamento permanente, né? Muitas vezes eles ficam poucos dias ou um ou outro mês fixado num lugar, mas daqui a pouco ele se desloca, vai para outro. E o que faz esse deslocamento ser permanente desses povos
basicamente são condições climáticas, tá? Algo que, de alguma maneira, eles vão em busca o quê? De disponibilidade de recursos para sobrevivência, ou alimentos, ou muitas vezes eles vão atrás de água, né? Então, é o que é muito comum, por exemplo, dos povos nômades que vivem no norte da África, como, por exemplo, os tuaregues, tá? Que são povos nômades da região do Saara, tá? Então, em regiões desérticas, como essa questão da existência da água não é comum, aparece mais em regiões de oásis, e eles podem, dependendo da seca e dependendo do consumo, eles podem secar, a hora que aquele recurso escasseia, eles vão em busca de outra forma de sobrevivência, vão atrás de uma outra região que tem essa fonte de água e de alimento, tá? Mas vocês sabem que alguns povos são considerados nômades, mas hoje, de maneira geral, os povos são sedentários. Desde que a agricultura se tornou uma atividade importante, a população se sedentarizou, né? Ela se fixou no lugar para esperar não só o plantio como a colheita. Então, ainda existem, sim, povos que se movimentam, que se deslocam, tá? Os ciganos são exemplos, né? É uma nação que tem ainda essa cultura, né, de deslocamento, então os ciganos são nômades, tá? Existem alguns povos nômades da África, na Ásia, mas a grande maioria hoje já são povos sedentários, tá? Outra migração que ela é forte em qualquer lugar do mundo, no Brasil e no mundo, seriam as migrações pendulares, que nós já falamos, que é aquela migração que as pessoas, elas migram de uma cidade para outra, tá? Ou elas migram de bairro, de periferia, para o centro da cidade. Então, exemplo, vamos dar os exemplos mais clássicos, né? No caso, como eu citei, São Paulo. O cara mora na cidade de São Paulo, mas ele trabalha, de repente, em Osasco. Ou, ao contrário, ele mora em Osasco e trabalha em São Paulo. Então, todos os dias ele sai, vai para outra cidade, trabalha e só volta à noite. Ou quando as cidades elas crescem muito, o que acontece? Os bairros se tornam cada vez mais distantes, mais na periferia. Então, esse deslocamento lá da periferia para o centro em busca do trabalho é praticamente como se fosse uma viagem. Então, ele sai de manhãzinha, fica o dia inteiro no centro e só volta em casa para dormir, né, no final do dia ou durante a noite. Então, essa migração é a mais marcante em grandes centros, principalmente nas áreas conurbadas. E isso não é só Brasil, isso vai acontecer em qualquer canto do mundo que as pessoas cada vez se deslocam mais em busca de trabalho, tá? Bom, uma outra migração que é bastante marcante em várias regiões do planeta é a transumância, que é uma migração sazonal. Ela pode se chamar de sazonal ou transumância. No Brasil, vocês lembram onde que é a migração sazonal, a transumância? Vocês lembram onde? No sul? Oi? No sul? Nordeste, não é? No sul, não. No Nordeste. Que lugar do Nordeste? No sertão, né? Do sertão Isso, sai do sertão e vai para a zona da mata, isso. Aí, sazonal, a palavra sazonal é periódico. E essa questão periódica, ela tem muito a ver com as estações do ano. Então, o que causa a transumância, no caso, no Nordeste, seria, no caso, longos períodos de seca. Né? O cara, pela seca, ele não tem como sobreviver, ele deixa a família muitas vezes ali com o mínimo necessário, se desloca para uma região em busca de trabalho, geralmente trabalha em lavouras, certo? E depois ele volta. Então, a transumância é uma migração periódica, sazonal, mas é uma migração reversiva, tá? Não esquece disso. É aquela migração que o cara vai para o lugar, fica um certo período, mas depois ele volta. Não é aquela migração que o cara vai para morar definitivamente, tá? Então, onde que é muito comum, por exemplo, no mundo, né? Movimentação e criação de gado na Europa, principalmente devido a regiões de invernos rigorosos. Então, muitas vezes, na época que o inverno fica muito rigoroso em várias regiões da Europa e da Ásia, deslocam aquele gado e aquelas pessoas para um outro lugar com um clima mais ameno. Passou esse período de inverno, eles retornam.
Ou, muitas vezes, lugares que têm intenso calor, lugar que tem muito, muito quente, que não chove, que tem outros problemas, faz o cara abandonar essa região e vai para um outro. Ou período de seca, ou de enchentes. Aí, então, como eu falei, a transumância ou migração sazonal, ela tem uma relação muito com as estações do ano. No Brasil, falou em transumância, você lembra do sertão do Nordeste para a zona da mata, tá? Que é transumância ou sazonal. Ok? Então, não é uma migração exclusivamente brasileira. Êxodo rural, então, nem preciso dizer, né, gente? O êxodo rural é essa saída de pessoas que saem do campo, abandonam o campo e vão morar na cidade. Isso acontece em todos os cantos do mundo, de alguns lugares de uma forma mais acelerada, de outros mais lentos. Alguns, o êxodo rural ainda está no auge, outros já cessaram. Então, por exemplo, quando você pega diversos países da Europa, onde a urbanização desses países ultrapassa 90%, 95%, quer dizer, de cada 100, 90, 95 vivem na cidade, o êxodo rural praticamente estagnou. Aí você já está tendo um crescimento urbano. Mas quando você pega países, por exemplo, africanos, alguns países da Ásia, alguns países da América Latina, que ainda tem uma proporção muito grande de pessoas ainda no campo, ainda você vai ter esse fenômeno da migração chamado êxodo rural. E a grande causa, né, que leva essas pessoas está muito ligada ao que nós chamamos de Revolução Verde, que a gente vai estar vendo muito isso no próximo capítulo, que é agropecuária. E essa Revolução Verde seria o quê? Seria essas novas tecnologias, esses tratores, esses maquinários, tudo que chega no campo, que elimina o trabalho manual, né, e é substituído pela máquina. Automaticamente, se eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa oportunidade na cidade. Então, uma das grandes causas no mundo do êxodo rural, tá, é essa evolução tecnológica e a implementação de diversos produtos agrícolas que expulsam o homem do campo e vai embora para a cidade. Alguns lugares, como é no caso do Brasil, a gente tem um outro fator que é a concentração de terra, né? Mas tem lugares que as terras são mais bem distribuídas, então isso não seria um problema tão grande de expulsar o homem do campo. Seria mais a tecnologia chegando. Por isso que aqui eu não coloquei, concentração fundiária. Eu coloquei mais como as causas a Revolução Verde gerada principalmente por essas novas tecnologias e novos implementos agrícolas que vão substituir o trabalho humano pelo automatizado. Ok? Então, perceba, pessoal, que são movimentos que vocês conhecem. Nomadismo, que não é muito comum aqui no Brasil, mas super fácil. Migração pendular, que existe em qualquer canto do mundo, inclusive aqui, uma das mais importantes aqui. A transumância, que é a sazonal, periódica, reversiva, vai, mas ele volta, tá? E o êxodo rural, que é uma das migrações mais tradicionais do mundo, que é o abandono do campo indo para a cidade, gerando um processo chamado urbanização. Ok? Bom, dentro das migrações externas, aí eu queria falar com vocês mais específico aqui. Primeiro, pessoal, que a migração externa, nós já vimos que eu posso emigrar, como eu posso imigrar. Lembra disso? Emigrar é quando eu estou saindo. Imigrar é quando eu estou chegando. Lembra de emigrar, externo, exterior, imigrar, interno, interior, tá? Não esquecer que a pessoa que migra externamente, ela será as duas coisas. Se eu vou embora do Brasil, eu emigrei. E para onde eu fui, quando eu chegar, eu imigrei. Então, a pessoa que faz essa migração externa, ela recebe os dois nomes, dependendo do contexto que você estiver analisando, que, eu já falei para vocês, vocês têm que prestar muito atenção nas provas, porque esse E e I derruba uma questão inteira. De repente, você lê rapidão e não prestou atenção, aí, de repente, você está na cabeça achando que é uma coisa e ele trocou. Muitas vezes, ele quer saber, de repente, você está falando, vamos supor, da imigração europeia, e muitas vezes ele não quer saber quais são as causas da imigração, né? Mas ele quer saber a consequência de quem está imigrando, por que o cara está saindo de lá e indo para a Europa, certo? Você tem que prestar muita atenção no que ele está perguntando para vocês. Bom, então,
imigrar é a chegada de pessoas em um país e emigrar é a saída. Mas aí vem a pergunta: o que é um refugiado? O que é ser refugiado? Refugiado é um imigrante? Refugiado é um imigrante? Não. O imigrante é aquela pessoa que está migrando externamente por livre e espontânea vontade. É lógico que quando eu falo livre e espontânea vontade, alguma coisa fez eu sair daqui e ir para lá, certo? Geralmente condições econômicas. Mas eu estou indo porque eu estou em busca de oportunidade, porque eu acho que eu vou ter um emprego melhor e tal. Eu estou emigrando e aonde eu cheguei eu serei uma imigrante. Um refugiado ou refugiada, tá? Segundo o Acnur, o que é o Acnur, né? Ó, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Cara, isso aqui parece muito em prova. É um órgão, um organismo da ONU que tem essa função básica de atender as necessidades dos refugiados. Segundo o Acnur, quem é um refugiado, né? Uma pessoa refugiada, né? Seriam todas as pessoas, primeiro, que elas são forçadas a saírem de seu país, elas são forçadas a sair. Então, ela vai pedir refúgio, ela vai pedir proteção, certo? E por que elas são forçadas? Ou porque você tem algum conflito, pode ser um conflito político, pode ser uma guerra, certo? Pode ser perseguições, essas perseguições, ela pode ser política, ela pode ser religiosa, certo? A tudo aquilo. Ou também não é colocado aqui, mas eu poderia citar, aquelas pessoas que estão fugindo porque a região que ela mora não oferece o mínimo de condições de sobrevivência. Pode ser uma região de grande flagelo da fome. As pessoas ou elas vão embora ou elas vão morrer de fome, né? Então, essas pessoas que elas abandonam tudo, gente, elas abandonam tudo para trás, tá? E vão em busca de refúgio, é porque a vida dela está em risco. Então, quando a Acnur fala que essas pessoas que são forçadas a sair de seu país por diversas causas solicitam esse refúgio e é aceita, ela entra como refugiada. Porque se ela não for aceita pelo país, né, que eu estou pedindo proteção, ela não entra no grupo de refugiados, porque o refugiado, alguém me deu refúgio, alguém me deu proteção. Então, segundo a Acnur, um refugiado é toda pessoa que está fugindo de um país, tá, por diversas questões que a vida dela e da família está em risco, e que esse pedido de refúgio é aceito. Por isso que a chegada de um refugiado num país, ele não é 100% igual ao de um imigrante. Por exemplo, se eu chegar, vamos pegar um exemplo. Eu vou chegar, por exemplo, num determinado país, vamos supor que eu chegue aqui no Brasil, não sou brasileira, cheguei aqui no Brasil e me declaro imigrante, tá? Ah, não, eu sou imigrante, eu quero ir no Brasil trabalhar e tal, e tal, e tal, e tal. Estou entrando legalmente falando, tá? Não estou falando de ilegal. A partir do momento que eu me declarei imigrante, que eu estou pedindo para entrar, legalizar a minha situação, porque eu quero ficar aqui e trabalhar assim ou não, vai depender do país. Se o Brasil quiser me aceitar bem, senão ele vai me deportar, como os Estados Unidos faz. O que o cara chega lá? Você sabe disso. Muitos latinos que chegam lá nos Estados Unidos, tá? Que conseguem cruzar a fronteira, né? De uma forma desumana, mas ele consegue chegar e ele é preso. A grande maioria se declara imigrantes. E aí, imigrante, cara, você é imigrante, você está aqui porque você quer. E eu não sou obrigada a te aceitar. Então, eu posso te deportar. Coloco no avião e mando você embora, como esse ano os Estados Unidos mandou um monte de aviões com brasileiros de volta para sua casa. Aqui, no caso, Brasil. Mas se eu, de repente, chegar lá, tá? Fui presa, peguei lá, me pegaram lá na fronteira. E aí eu me declaro refugiada, não, eu estou pedindo refúgio, estou pedindo asilo, né? E se eu comprovar que a minha vida está em risco e se o país quiser dar essa proteção a mim, aí é outra história, certo? Então, ser refugiado não é exatamente ser imigrante. Por isso que, geralmente, quando eles falam desses grupos, eles falam assim, o grupo de imigrantes e refugiados. Ele coloca como se fosse a mesma coisa, mas não é. Não é imigrante ou refugiado, é imigrante uma coisa e refugiado é outra. Segundo dados, né, que foram divulgados em 2019, o mundo, em 2018, no fim de 2018,
nós tínhamos pelo menos 70 milhões, não sou eu que estou dizendo, é a Acnur, tá? 70,8 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar as suas regiões de origem. Forçadas, ou por guerra, ou porque sofreu alguma perseguição político-religiosa, ou por violência, ou por violação dos direitos humanos. Alguma coisa ele declarou que a vida dele estava em risco. Gente, 70,8 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, Brasil tem 211 milhões de habitantes, tá? 211. Gente, 70 milhões é a população, pra você ter uma ideia, de todo o estado de São Paulo, tá? 40 mais 60, mais o estado de Minas Gerais, mais aí praticamente quase a população do estado do Rio de Janeiro. Gente, você pega a região sudeste, ela ultrapassa 80 milhões. É como se eu pegasse toda a região sudeste, tiro ali uns 10 milhões de pessoas, o que sobra seria refugiados. Vocês imaginam, né? E aí, como a Acnur coloca, nem todas as pessoas contabilizadas como deslocadas pela ONU são consideradas refugiadas, tá? Como ele falou aqui, ó, porque se ele não é aceito, ele não é considerado. A maioria da população forçada a deixar, ela é colocada, ela se desloca dentro do país. E aí, se ela ficar dentro do mesmo país, ela não é uma refugiada, ela é uma deslocada interna. É o chamado deslocamento interno. Então, eu trouxe aqui, um minutinho, trouxe aqui um gráfico que ele fala dos deslocados internos. Ó, 70 milhões de pessoas deslocadas no mundo em 2018, tá? Aí as diversas causas, né? Teve que fugir por alguma razão. Toda essa parte vermelha, que representa 41,3 milhões, são deslocados internos dentro do mesmo país. Então, vou dar um exemplo. A Síria. A Síria está entre os países de maior número de refugiados deslocados. Então, o cara está fugindo da guerra, perseguição, quando o Estado Islâmico estava atuando fortemente na Síria, no Iraque. Aí, para eu não morrer, eu vou fugir. Mas se eu fujo e vou para uma outra região da Síria, que o problema não está acontecendo, eu ainda não saí do país, então eu sou uma deslocada interna. Então, ó, segundo a Acnur, 41 desses mais de 70 milhões de pessoas se deslocaram internamente, tá? 3,5% solicitaram refúgio, mas não obtiveram respostas. E 25,9, quase 26 milhões são considerados refugiados, ou seja, pediram refúgio, pediram proteção, tá? E foi aceito. Ok? Então, se você pegar dos 70 milhões de pessoas, pelo menos 26 milhões já são considerados refugiados, porque alguém aceitou a dar refúgio e proteção. O restante, ou está à espera, ou a grande maioria está deslocada internamente. Ora, de onde que saem? Primeiro, de onde que sai? Deixa eu inverter aqui a ordem. Quais são os países que mais saíram refugiados? Apesar de ser dado de 2018, não está fora do contexto não, tá? Ó, os sírios formam a maior comunidade de refugiados do mundo pelo 5º ano consecutivo. É só você lembrar da Guerra da Síria, eu não sei se você já falou de Oriente Médio, né? A Guerra da Síria que começou desde 2011, e aí a partir de 2014 chegou o Estado Islâmico na Síria. E aí, além da guerra civil que o país já enfrentava, começa a ter a perseguição, né, pelos fundamentalistas do Estado Islâmico. Então, ó, a Síria, pessoal, 6,7 milhões desses refugiados são sírios. Em segundo lugar, ó, 2,7 Afeganistão, tá? Um país que também já passou por diversas guerras, décadas passadas, e a guerra no Afeganistão existe desde 2001, desde o atentado de 11 de setembro, tá? Sudão do Sul, um dos países mais pobres da África, tá? Com 2,3 milhões de pessoas. Sudão do Sul é um novo país, tá? Foi criado em 2011. Mianmar é um país da Ásia, eu não sei se vocês se lembram, vocês talvez não vão lembrar, né? Mas há uns 2, 3 anos atrás, a gente escutava reportagens de um grupo chamado Rohingyas, que é um grupo, é um povo de origem árabe que vive em Mianmar, onde esse povo, chamado Rohingyas, eles são islâmicos, certo? Num país predominantemente budista, que é o caso de Mianmar.
tá? E é um povo considerado sem pátria. E eles foram praticamente expulsos pela população de Mianmar e migraram em números absurdos, uma pobreza, uma miséria absurda, indo para Bangladesh, um lugar mais pobre e miserável ainda. Né? Então, Mianmar também entra como um dos grandes refugiados, e na Somália, a região do Chifre da África, que é uma das regiões de grande número de guerra civil e flagelo da fome. Mas, ó, perceba que você tem 2 do Oriente Médio aqui, ó, Síria e Afeganistão. E quem mais recebe? Né? A Turquia, tá? Não que a Turquia ela é boazinha, né? Mas a Turquia, ó, 3,7 milhões dos refugiados vão para a Turquia. Olha aqui, ó, a maior parte dos refugiados está na Turquia, porque ele é o vizinho da Síria. Vou mostrar no mapinha agora para vocês. Paquistão, tá? Também recebe muito, principalmente o afegão, né? Foge do Afeganistão para o Paquistão. Uganda, tá? Sudão, que estaria nessas regiões aí, né, de áreas de África, de países vizinhos a regiões problemáticas na África, e da Europa, o país que mais recebeu os refugiados foi, no caso, a Alemanha, tá? Então, cuidado, quem mais recebeu não é um país europeu, quem mais recebeu foi um país asiático, no caso, a Turquia, apesar que a Turquia tem uma parte europeia, tá? Bom, e aí, deixa eu saber um negócio aqui, tá aqui a tarefinha. Para finalizar, eu coloquei esse mapinha aqui para vocês, a rota dos principais refugiados indo para a Europa. Então, a Turquia, galera, é essa aqui, ó. A Turquia está aqui, ó. Esse pedacinho aqui, certo? Que é a parte da Turquia europeia, e isso aqui é a Turquia. Bem aqui é a Turquia, tá? Ó. Ok? A Turquia. De boa? Oriente Médio está aqui, ó. A Síria está aqui. Ok? Perceba que você tem Europa e quais são as rotas utilizadas. Então, primeiro, aqui do Oriente Médio da Síria, né, via Mediterrâneo Oriental, eles saem da Síria e até mesmo da Somália, aqui que eles sobem, aqui ó, cruza a Península do Sinai e do Afeganistão, vem via Turquia, a Turquia é ponto de passagem, e aí cruza esse mar, que é o Mar de Egeu, faz parte do Mar Mediterrâneo, tá, para chegar na Grécia. Esse aqui é a Grécia, ó, aqui é a Grécia, ok? Aqui é a Grécia. É aqui nessa região que tem aquela imagem, que eu não sei se você se recorda de alguns anos atrás, que uma família tentou, né, cruzar aí o Mar Egeu naqueles botes infláveis, porque são assim que eles vão, naqueles botes infláveis, e o bote virou, e o marido conseguiu apenas resgatar um dos filhos, né, e a mulher e o filhinho mais novo morreram afogados. E aí o mar levou o corpinho daquela criança que tinha 1 ano e pouquinho, né, e que apareceu aquela imagem, que foi uma das imagens mais tristes e mais divulgadas no mundo, aquela criancinha, aquela coisinha petitiquinha, assim, com a carinha enterrada na areia, né, morreu afogada, bem aqui, ó. Tá? Então, a população que foge do Oriente Médio, a grande maioria vai aqui, ó, via Turquia. Porém, elas chegam na Turquia e aí elas sobem em direção, tá, principalmente, no caso, a Alemanha, tá? A Alemanha tá aqui, ó, que é o grande interesse deles chegar na Alemanha. Ou, se não, eles vão aqui, ó, via leste europeu, aí são pessoas de outros lugares, ó, Vietnã, Afeganistão, Geórgia, que tentam entrar aqui, ó, pela Polônia, República Tcheca, nessa região. Ou, o que infelizmente está sendo mais comum, porque aqui, ó, a porta fechou, tá? A União Europeia fechou um acordo com a Turquia, onde a Turquia estaria fechando, né, ou pelo menos dificultando a passagem. Só que aí as pessoas vão via Mediterrâneo. Então, eles entram aqui na África, que é a África, tá? Aqui é a região de Marrocos, Tunísia. E aí eles tentam chegar na Itália via uma ilha chamada Ilha de Lampedusa, né? Porque se pisar nessa ilha, pisou em território italiano, né? Ou, senão, eles tentam cruzar o mar Mediterrâneo, chegando na Europa com aqueles barquinhos infláveis ou naquelas embarcações clandestinas, que grande parte das vezes colocam aquelas pessoas, levam aqui para o meio do mar Mediterrâneo, larga o barco e vaza de volta, certo? E aí as pessoas ficam à deriva esperando a boa vontade, né, e o coração de alguém que possa resgatá-lo. E que grande parte das vezes as embarcações, infelizmente, elas afundam e várias pessoas já morreram aí tentando cruzar o mar Mediterrâneo, tá? Então, aqui, a rota dos refugiados mais acontece em relação à Europa, porque se a região que mais foge, né, como nós vimos aqui, ó,
é Síria, Afeganistão, Sudão, Somália, que é essa região aqui mais vizinha, aqui, ó, você está Oriente Médio, você está na região da África, o local de maior presença que eu desejaria ir seria para a Europa. Ok, galera? Então tá. Uma pergunta? Vamos lá, gente. Pergunta? Bom, então, pessoal, a gente encerra aqui. Quem tiver alguma perguntinha, por favor, tá? Aproveite o recesso para vocês darem uma descansada, mas não esqueça, tá? Se está muito acumulado, não esqueça, Enem está marcado. Ah, deixa eu fazer um comentário, né? Me perguntaram sobre um abalo sísmico lá em Fortaleza, eu vi, aconteceu ontem à noite mesmo, foi 2,5 pontos na escala, e é provável aquilo que eu falei, de uma falha geológica, né? Porque nós estamos no meio de uma placa tectônica, tá? E aí não deu tempo de eu ver outra coisa. Foi entre o município de Chorozinho e Cascavel. Chorozinho. Só potência do Nordeste. Pois é, Chorozinho. Mas é na Grande Fortaleza, por isso que foi falado Fortaleza. Faz parte da Grande Fortaleza, tá? Gente, beijos. Aproveita esse recesso, tá? Pois é, né, Luan? Por que a China adotou teoria neomalthusiana se o regime político se assemelha mais com a ideologia marxista? É que a teoria, no caso marxista, lembra que eu falei, reformista ou marxista, não é que foi idealizado com base em Marx. Na verdade, é porque a teoria reformista, ele tem uma relação com distribuição de renda, com igualdade social, com melhor condição de renda. E quando você fala dessa condição socioeconômica, geralmente se faz uma relação, né, marxista. Mas apesar da China seguir, né, essa visão marxista, entre aspas, não está tão preocupada nessa distribuição de renda, não, tá, Luan? Pelo contrário, é um governo extremamente ditador, né? E no momento eles queriam era mais crescer a qualquer custo, né? E para isso eles tinham que controlar a natalidade. Então, uma maneira era criar essa política para controlar o crescimento. Mas não tem essa relação direta, não, tá, Luan? Mais alguma pergunta? De nada, amore. Então tá, gente, se cuidem, tá? Ó, você viu, a temperatura tá despencando, tá friozinho lá fora, tá? Aproveite esse final de semana, coloque as suas coisas em dia, descanse para a gente voltar com gás total, se Deus quiser, se Covid ir embora, para a gente dar o geralzão aí pro Enem de vocês, tá? Beijo, bom recesso, obrigada, amor, beijo, descanse, aproveitem, durmem, passeiem, beijo na boca, namorem, tá? Comam bastante coisa, passa sem ficar andando na rua, por favor, tá? Beijo, Gabi, beijo, gente, fica com Deus, tá? Beijo, gente, vou desligar aqui a nossa gravação e tô indo. E a gente se vê daqui 15 dias. Beijo.